Feliz sábado, irmãos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui à frente hoje no sábado. E peço aos irmãos que orem em seus corações. Irmãos, eu lendo a lição, eu comecei primeiro, eu estava em viagem, estava pensando no tema, que sempre eu ando com alguma coisa na Bíblia. E eu tinha escolhido o texto mais importante. E vendo a lição também, eu me deparei com o verso também, que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, o cristianismo, a comunhão permanente. Diz assim Deuteronômio 6:7: Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. A lição hoje nos falou de fazer discípulos. Foi o que Jesus sempre deixou para nós. O ato de liderança é o que acontece na sua ausência. O bom líder, tudo que você fizer, morre com você. E se morrer com você, você é um fracasso. A verdadeira liderança é medida pelo que acontece depois que você morre. E é por isso que verdadeiros líderes não investem em templos, igrejas, carros e nada. Verdadeiros líderes investem em pessoas. Por quê? Porque o sucesso sem sucessor é um fracasso. Então, o seu legado não deveria estar em templos, programas, projetos. O seu legado deve ser em pessoas. O maior ato de um líder é ser um mentor. Quem você está mentoreando para assumir o seu lugar hoje? Verdadeiros líderes se constroem sem esforço, de forma natural. Então, grandes líderes medem sua grandeza pela sua ausência. Olhe Jesus, o maior líder de todos. Escute sua palavra. É o melhor, escute sua palavra assim como Jesus disse, é melhor que eu vá. Se eu não for embora, vocês não serão melhores. E ele provou sua grandeza indo embora. Ele partiu e sua organização cresceu. Hoje, como líder, o que vai acontecer com a sua organização, irmão? Comigo, com você, com a sua família, sua igreja, seu negócio. Tudo pode morrer quando você morrer. Se tudo acontecer isso, você é um fracasso. Então, Jesus encoraja nós nesse momento, para que identificamos os nossos sucessores, que nós mentorie eles e os treine. Jesus disse a Pedro: você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor. Então, vá, alimente os meus filhos, ensina. E ele partiu. O Senhor partiu. Na sua ausência, o legado cresceu. Foi o verdadeiro evangelho. Então, Jesus foi o mentor. E ele deixou e seu evangelho cresceu. Essa é a diferença. Ao longo da Bíblia, a gente encontra repetidamente a ideia de cristianismo, a maravilhosa experiência de andar com Jesus. O resultado dessa experiência é o ato de justiça e misericórdia. Nos tempos do profeta Miqueias, o povo tinha perdido o verdadeiro sentido de evangelista mesmo, de cristianismo. O povo só pensava em o que levar para Deus, o que fazer, e deixava as coisas verdadeiras para trás. Eles pensavam que apresentar coisas grandes diante de Deus era o que era necessário. E Deus realmente se importava o quanto as pessoas podiam dar para Ele em matéria de obra humana, mas a verdade principal que Deus tem interesse é que o homem seja obediente a Deus, que ande junto com Ele. É o que realmente Deus quer.
Deus espera de ti que andes com Ele, como resultado disso, pratiques a justiça e a misericórdia. Exemplo de cristianismo verdadeiro. Certa ocasião, um pastor contando a experiência que ele estava batizando cinco pessoas, e no mesmo instante o marido chegou revoltado, com a vara na mão, xingando e passando por todos nervoso, pegou sua esposa, puxou ela pelos cabelos e veio arrastando pela igreja. Todos ficaram tristes na igreja. Mais tarde, quando acabou o culto, recebi um bilhetinho, assim dizia o pastor. Aí estava escrito: pastor, não vai embora sem me batizar. Amanhã cedo eu tenho que ir à feira, então o senhor me aguarde que eu vou estar, me aguarde pronto. Então assim fez, e no domingo de manhã, essa senhora saiu, e antes de ir à feira ela passou, encontrou-se com o pastor, e ali ela foi batizada. Ela voltou para casa normalmente. 2 anos depois, 2 anos se passaram, o pastor voltou àquela igreja. Quando ele voltou, ele se deparou com o mesmo senhor que há tempos atrás tinha arrastado a esposa pela igreja afora, como diácono. Ele perguntou: irmão, você aqui, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: foi a minha esposa. O pastor falou assim: como, irmão? Ela falou: eu vi Jesus nela. Eu vi Jesus nela. Aquele marido duro e aparentemente insensível ao evangelho viu refletido o caráter de Jesus na esposa. Ela não tinha mudado apenas de igreja, tinha mudado de vida. Ela não tinha mudado apenas de igreja, tinha mudado de vida. Diante de uma vida transformada por Jesus, não há argumento, não há crítica que permaneça em pé. O sermão silencioso daquela mulher transformou a vida daquele marido. Então, esse é o verdadeiro cristianismo. Às vezes, irmãos, a multidão espanta as pessoas. Às vezes a multidão afasta Jesus das pessoas. Em Marcos 2:1, conta a história que Jesus resolveu voltar para casa, em Cafarnaum. E algumas pessoas ouviram falar que ele estava voltando. Então a multidão cercou a casa, era impossível sair de dentro ou entrar. Muitas vezes as multidões afastam de Jesus. Quantas vezes temos ouvido pessoas confessarem: não vou mais à igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. Conta essa história de Mahatma Gandhi. Ele nasceu em 1869 e faleceu em 1948. Ele era um pacifista indiano, principal personagem da Índia, então colônia britânica. Ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio de seu projeto de não violência, e também conhecido por marcha à desobediência civil, e conhecido também por sua filosofia e seus pensamentos. Conta-se que Mahatma Gandhi decidiu rejeitar o cristianismo por causa dos outros cristãos. Ao estudar direito em Londres, em 1880, ele conheceu de forma profunda o cristianismo. A religião da Inglaterra naquela época, o poder colonizador da Índia. Ele passou a alimentar uma grande admiração por Jesus e seus ensinos. Dizem que ele costumava ler o Sermão da Montanha todo dia. Diariamente ele lia o Sermão da Montanha. Sua decepção com o cristianismo deu-se numa tentativa de visitar uma igreja cristã e ser impedida de entrar, porque naquela época não se admitia entrar pessoas mais escuras, em 1880. Então, pessoas afastam outras pessoas de Deus, grandes multidões. Diz em Mateus 6,33, também,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça, irmãos? Justiça, já vimos que é uma pessoa, é o conselho divino, que diz que buscai primeiro a pessoa justiça, que é Cristo. Essa é a primeira coisa que devemos fazer. Isso é o básico, né? A gente precisa relacionar-se diretamente com Deus, cada momento, o tempo inteiro. Aos jovens, nós temos problemas, temos dificuldades, e vemos aí no mundo que há muitas doenças. Pensamos muitas vezes no mundo, o quanto as pessoas têm facilidade em ganhar dinheiro, em viver bem, riquezas, grandezas, mas é isso que o mundo oferece, é isso que o diabo oferece. Ele deixa as pessoas viver sem problemas, porque não quer que as pessoas recorram a Deus. E aí o seu pecado vai como uma cadeia. Tudo é lindo, tudo é confortável, não há necessidade de sair. A porta está sempre aberta, até que um dia o tempo se esgota e a porta se fecha. Então é muito tarde, meus jovens. Para isso, a gente precisa estar sempre firmes com o Senhor. Temos que estar com o Senhor, que é a liderança. Jesus nos ensinou como fazer, como foi sua organização. A gente não precisa ter pressa e nos esforçar. Não podemos colocar a carreta diante dos bois. O conselho divino é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é Cristo. O que acontece quando você vai a Ele? Não apenas ore e estuda a Bíblia de manhã, mas vive com Jesus uma vida constante de comunhão ao longo do dia. Ele vai habitar em seu coração através do Espírito. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você, segundo Gálatas 2:20. E o que o Espírito Santo faz em você? Ele santifica a sua vontade. Você não é mais um homem com vontade pecaminosa. Você agora passa a ser um homem com vontade santificada pela presença do Espírito Santo na sua vida. Então, quando a tentação chegasse, porque sempre vem, quando surgir momentos difíceis, quando sempre tem, doenças graves, como sempre acontece, aí seu temperamento, tudo vai ser colocado à prova. A vontade santificada será vitoriosa. Por quê? Você buscou primeiro o reino de Deus. Você não lutou. Seu segredo foi buscar primeiro o reino. Buscar Jesus, viver com Ele. Ele é a presença de Jesus. Ele é a presença de Jesus em sua vida. A vida santificada. Jesus levou você à vitória. Tudo foi acrescentado, irmãos. Por quê? Porque nós buscamos primeiro ao Senhor. Esse é o legado. Muitas vezes a gente deixa o manancial de água viva, que é Jesus, e procuramos cisternas rotas, cisternas vazias, secas, cisterna construída pelo homem. E só Jesus é o manancial de água viva. Aquele que deseja ser semelhante a Ele, tem que tomar a água da vida. Aquele que toma do manancial de águas vivas, são banhados diariamente, acalma-se a sua sede, na pureza da água que é Jesus. Não permita que nada te afaste do manancial. É o resultado da experiência de uma vida de obediência autêntica, um caráter que cada dia reflete mais e mais o caráter de Jesus. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Viver com Jesus. Como diz aqui em Deuteronômio 6:7, que eu falei também, que tu encalcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Um
Garoto de 10 anos, estava dormindo à noite, seu pai entrou no quarto para orar com ele, orar por ele. Quando ele sentou na beirada da cama, o menino gritou: "Não, pai, não sente aí." O pai, assustado, perguntou: "Mas por que, meu filho?" Ele falou: "Não, porque aí Jesus, o meu amigo, está sentado do meu lado. Sente do outro lado." Esse garoto, ele tinha realmente aprendido a viver o cristianismo, porque o cristianismo é a maravilhosa experiência de viver permanentemente com Jesus. A gente pode estar parafrasear o verso de hoje, dizendo: "Pensarás em Jesus assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando." Se encarássemos a vida cristã não como uma pesada carga, que às vezes a gente pensa, e a cumprir elevado padrão moral, a alcançar os deveres de um bom membro da igreja que precisa cumprir, mas com a maravilhosa experiência de conviver com Jesus. Então a vida cristã teria um significado profundo, traria sentido à existência e encheria o coração de contentamento. Cristo seria natural a todas as normas, um elevado padrão moral e espiritual, e o cumprimento de todas as responsabilidades de um bom membro de igreja. O nosso grande erro é que perdemos muito tempo com exterioridades. Deixamos as coisas internas, pensamos em coisas externas demais. Não vamos à ausência das coisas, nós erramos no caminho. Queremos começar de fora para dentro, quando o que acontece primeiro na vida de uma árvore não é os frutos, são a raiz. Só que a raiz a gente não se vê. Eu estava estudando o negócio, o bambu é o que leva mais tempo a sair para fora. A sua raiz, assim que eu vi lá, diz que leva uns 5 anos para se estruturar. Depois que leva, ele começa a subir, e a altura é elevada. Então, o resultado da obediência com Deus é isso, é nós criarmos raiz, é o verdadeiro cristianismo, criar raiz em Cristo. O dia em que cada um de nós, cristãos, fizer verdadeiramente ter uma comunhão permanente com Cristo, nós vamos aprender a acordar, levantar, sair para as atividades diárias, em meio a tudo que realizar, nós vamos manter sempre em mente a presença de Jesus. Então, o cristianismo, sem dúvida nenhuma, será o verdadeiro sal da terra, a luz do mundo. E o planeta todo tremerá, porque daí a grande preocupação do cristão não será mais fazer coisas. O cristão será cristão porque não formará parte, porque Jesus formará parte, né, da sua vida diária. Como conseguir isso? É estarmos sempre firmes com Ele. Agora eu convido a irmã Rosilene a cantar um hino para os irmãos, para o Senhor. Que esta possa ser a nossa oração, né? Pedir a Deus que possamos ter mais sede de conhecer a Jesus melhor, que possamos cada dia ter vontade de estar ao redor de Jesus, ou que Jesus esteja ao nosso redor, escutando falar dele, sentindo o amor dele e vivendo junto dele. Amém.
mesmo quando sódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, quanto a mim tens revelado o teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, quanto a mim tens revelado o teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. Amém. Que Deus abençoe o belo hino cantado, que possa estar abençoando a irmã, para que ela possa estar sempre louvando ao Senhor. Irmãos, temos que deixar de ser independente, temos que deixar de ser autoconfiantes. Deus precisa ser a prioridade, Deus precisa tornar o centro da nossa vida. Não adianta nada se nós não tivermos o Senhor. O que falta na vida não é a prosperidade financeira, não é o casamento dos sonhos, não é casa, não é carro. O que falta na nossa vida é um relacionamento com Deus. Sinta saudades dEle, sinta vontade de estar com Ele.
Sinta a necessidade dele. Você vai ver o quanto tudo isso vai mudar. Não importa o que os outros dizem ou pensem de você. O Senhor quem cuida de ti em todos os momentos. Mas você precisa colocá-lo como centro, como primeiro e último pensamento. Acordar e agradecer pela noite, dormir e agradecer pelo novo dia. Viva uma vida inteira de comunhão com Deus e você vai ver como tudo vai mudar. Vive uma vida de intimidade, de amizade. Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo. Para de viver na saudade. Para de viver naquela de como como eu queria que Deus me usasse como usou um dia. Deus pode fazer tudo isso a partir do momento que você se posicionar. Volta hoje, muda hoje a sua história com o Senhor. Muda a sua história hoje com o Senhor. Faz de novo o que você fazia. Ora de novo como você orava. Jejuma como você jejuava antes. Se consagre como você se consagrou. Deus sente falta. Não perca mais um minuto sem a presença de Deus na sua vida. Cuide do seu relacionamento com Deus. Espero que Deus tenha falado aos seus corações. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que possamos ser verdadeiros cristãos. Que o cristianismo possa ser a nossa vida. E que possamos estar juntamente com Deus em todos os momentos. É o que desejo a mim e a todos os irmãos. Amém. A Bárbara também quer cantar um hino, irmãos. Vamos dar oportunidade a ela. Deixa para ver só. Deixa para ver só em meu barco.